Recentemente estivemos em São Paulo falando com o piloto Roberto Pupo Moreno, que agora se dedica a ser técnico do piloto Lucas Forest na Fórmula 3 britânica. É uma fase que eu entrei automaticamente. Para mim é muito fácil fazer esse passo, porque eu consigo gerenciar os 3 níveis de um piloto. Eu sou amigo do pai do Lucas há muitos anos, de Brasília, e no ano passado eu estava, no começo do ano, numa situação difícil, no meio de um divórcio, morando nos Estados Unidos, mas querendo esfriar um pouco a cabeça. Ele me ligou, perguntou se eu não gostaria de cuidar da carreira do Lucas, que estava indo para a Europa, e encaixou como uma luva, porque me tirou dos problemas que eu estava vivendo e me levou para aquilo que eu gosto de fazer mais na vida. E depois de 13 anos nos Estados Unidos, eu cheguei na Europa e as pessoas que hoje estão comandando na Fórmula 3, na Fórmula GP3, na GP2 e na Fórmula 1, são pessoas que trabalharam comigo em algum ponto da minha carreira quando eu estava na Europa ou nos Estados Unidos. E hoje comandam situações importantes nas todas as categorias. E foi muito fácil eu gerenciar uma situação para o Lucas correr, além de poder ajudar ele na parte técnica como piloto e na parte técnica mecanicamente falando. Então eu abranjo uma área completa de um piloto. E para mim é uma coisa fácil de fazer. Às vezes é um pouquinho frustrante porque não sou eu que estou correndo. Às vezes queria que eu estivesse no lugar dele, mas eu sei dar um pé para trás e gerenciar a carreira dele, e tenho muito orgulho que ele está crescendo muito e está começando a demonstrar aquilo que ele aprendeu ano passado. Ele falou que está passando muita calma para ele, que às vezes ele está querendo bater em todo mundo e tu vai lá e tu acalma ele. Ele, a maneira como ele falou, é essa parte principal, e tu não considera isso, mas eu acho que esse relacionamento de vocês está sendo muito positivo. Veja bem, isso aí é a parte técnica do piloto. Ele, na verdade, está ficando mais técnico. O piloto, para chegar a ganhar uma corrida, ele primeiro precisa chegar na última volta na bandeirada. Então isso faz parte. O Lucas cresceu muito e o que está crescendo é ele. E o que é essencial que eu vejo de um coach ou de uma pessoa, um treinador, é que o aluno cresça e o aluno veja que é ele que está crescendo. Eu acho que isso é muito importante. É a mesma coisa que eu sempre fiz com os engenheiros dos carros de corrida, que eu sempre fazia eles acreditarem que a ideia era deles. Porque se você trouxer a sua ideia, eles não aceitam. Então você tem que trazer de uma maneira que eles creem que a ideia é deles. E isso é muito importante, tanto para os engenheiros quanto para o piloto. Então eu consegui usar aquilo que eu sempre usava todos os meus anos de carreira com os engenheiros, com ele. E ele está me impressionando muito a cada dia que passa. Esse ano o foco é a Fórmula 3 britânica, mas tem algumas outras provas durante a temporada que talvez vocês pensam em competir? Olha, o ano passado nós fizemos a Fórmula 3 britânica, que ele precisa aprender muita coisa. E fizemos também a GP3, algumas corridas, 5 corridas que davam para encaixar, para ele já pegar o ritmo da GP2, que é igual a GP3, no futuro, que é meia hora de treino, meia hora de classificação e corrida. É uma maneira mais dinâmica de correr, pouco treino. E na Fórmula 3 é onde você aprende, é onde você anda muito, desenvolve como piloto. Então nós fizemos os dois e foi muita informação de uma vez. E ele conseguiu pegar tudo. Então esse ano nós vamos nos dedicarmos ao campeonato de Fórmula 3, porque agora está na hora de mostrar resultado. Então é essa que vai ser a dedicação. Talvez a gente possa fazer uma corrida de GP3 de Mônaco, por exemplo, porque Mônaco vai ter a GP3 esse ano, para ele aprender o circuito de Mônaco. Assim já é um circuito a menos que ele precisa aprender quando estiver na Fórmula 1.
Esse é o objetivo final, Fórmula 1. Com certeza. Hoje em dia não é como na minha época. Eu comecei me divertindo. Eu corria hoje e não sabia do meu futuro. Hoje você já pode planejar, até porque financeiramente hoje tem um custo para chegar na Fórmula 1. Então você já se programa para isso. Na minha época você corria uma corrida, nem sabia se ia correr a próxima. E a sua carreira ia crescendo automaticamente, sem um direcionamento. Hoje em dia você já pode fazer isso e deve, porque senão você joga muito dinheiro fora no processo. Até a Fórmula 1, na tua opinião, quantos anos vai ser esse processo? Vai durar? Eu acho que ele precisa fazer mais um ano de Fórmula 3, justamente pelo fato que eu acho que ele cresceu muito rápido, ele deveria ter feito uma Fórmula 4 entre o kart e a Fórmula 3. Como eu acho que outros pilotos que vêm do kart deveriam fazer isso. Hoje está se queimando etapa para tentar chegar rápido. Aí chega lá em cima, a hora que o engenheiro pergunta, vem cá, o que tem que fazer no carro? Não sei. Muita gente perde essas etapas nisso. Eu estou fazendo questão que ele possa, direcionar um engenheiro. Porque o engenheiro na Fórmula 1 busca isso. Por isso que o Rubinho hoje corre até hoje. Porque eles precisam de um piloto que direcione a equipe. Então, com os jovens crescendo muito rápido, está tendo essa falta de um piloto ser técnico. E eu estou fazendo muito esforço para que ele pegue isso. E ele está pegando rapidamente. Então, eu imagino Fórmula 3 mais um ano, uns 2 ou 3 anos entre World Series e GP2. Eu acho que aí ele vai estar pronto para entrar na Fórmula 1. Mas aí começa a política, a situação que a gente tem que ver o que vai acontecer daqui a 2 anos para ver como a gente faz a estratégia da Fórmula 1. Mas isso é um trabalho que nos próximos 3 anos eu tenho bastante tempo de fazer. Alguma coisa que tu aprendeu, que tu está aprendendo ainda com o Foretti, para eles seguirem o caminho certo? Dá um recado para eles. O que eu acho é o que eu acabei de falar, que o kartista hoje, ele sai do kart e ele já está sonhando com a Fórmula 1. Tudo bem, a gente pode até sonhar, mas não deixar de fazer cada etapa completa. Porque se você fizer bem feito no kart, você faz bem feito na Fórmula 4, você faz bem feito na Fórmula Renault, que é a próxima etapa, e você faz bem feito na Fórmula 3, que é onde as equipes de Fórmula 1 olham o piloto e já abrem a porta para aquele piloto no futuro correr na Fórmula 1. Então é muito importante você chegar na Fórmula 3 já bem preparado. E a Fórmula 4 hoje, sem asa, ou um outro carro que venha acontecer que não tenha asa, na minha opinião é muito importante e os pilotos estão queimando essa etapa. O Senna fez, o Gugelmin fez, eu fiz, vários pilotos fizeram. Então é onde você aprende a derrapar com o carro, você aprende a parte mecânica antes da aerodinâmica. Então quando você chega na Fórmula 1, você sabe diferenciar entre a parte mecânica de aderência e a parte aerodinâmica de aderência. Se você não fizer isso, você não pega isso e demora. Então eu acho muito importante essa fase. E tem que lembrar que antes da Fórmula 3 existe a Fórmula 4 e a Renault hoje. E outras categorias no futuro podem aparecer. Não queimar a etapa e se fazer cada etapa completa. Você faz bem feito no kart, eu repito. Você faz bem feito na Fórmula 4, você faz bem feito na Renault e você faz bem feito na Fórmula 3. E aí o seu caminho está feito para a Fórmula 1. Após o intervalo, o Correio da Semana.